Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver, seja bem-vindo à nossa quarta aula falando sobre o mercado de Forex, curso esse que nós estamos gravando em cima do site Baby Pips. Se você não conhece babypips.com, você também pode baixar todo esse material que eu estou apresentando para você de graça aqui no Learn Forex. Vem aqui no Start Course, como eu comentei no início dessa série, você pode estar procurando esse material aqui. Ok? Então nós estamos usando a apostila da Baby Pips para poder passar este curso para você. Lembrando que esse conteúdo ele é patrocinado, né, e subsidiado pela Axie Corretora. A Axie Corretora é a maior corretora uma das maiores corretoras de Forex internacional. Está chegando e veio para ficar no Brasil e está subsidiando todo o educacional de graça para você. Você pode ter acesso a esse curso de Forex na íntegra, porque por enquanto ele está de forma gratuita no YouTube. Vai chegar uma hora que você vai continuar querendo assistir o curso, né, e você não vai achar mais ele no YouTube. Você vai ter que ser membro patrocinador do canal do YouTube, ou você vai ter que fazer parte aqui do Santo Clube para ter acesso a esse curso. É muito fácil, é tudo de graça, não tem nenhum tipo de burocracia. Clique aqui, aponte o celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, você vai cair nessa página, ou pegue o link na descrição do vídeo e assista aqui, começar agora, assista o vídeo aqui para você entender como é que funciona o Santo Clube e tenha acesso não só a esse curso de Forex, mas como links de mercado ao vivo, sem delay pelo Zoom, de mercado brasileiro e mercado internacional, de segunda a sexta-feira, trade juntamente comigo, tem o meu suporte direto e também tem acesso a todos os nossos conteúdos educacionais que nós comercializamos separadamente de graça. Tudo isso subsidiado pela Axie Corretora. Então se inscreva agora, entre no Santo Clube, tem o melhor conteúdo educacional do mercado brasileiro para você de graça. Ok? Estamos falando sobre os horários de Forex. Comentamos na aula passada sobre a sessão japonesa e vamos falar agora sobre as demais sessões. Ok? Seção de Londres. Qual que é a característica da seção de Londres, né? No modo geral. E aqui é um interessante, pessoal, né? Nós comentamos que uma das características da seção asiática, é o mercado de acumulação. O mercado tende a acumular na seção asiática, principalmente se na seção anterior, que é a seção americana, nós tivemos uma grande volatilidade, o mercado tende a ficar lateralizado. Quando abre a seção de Londres, nós temos o início da tendência. Então, uma das características da seção londrina é que geralmente, após a acumulação da seção asiática, na seção londrina, tá, nós temos o mercado entrando em tendência, ou para baixo ou para cima, né? Depois da fase de acumulação que acontece, né, na fase da seção asiática, nós temos um início de tendência, um mercado direcional, geralmente na seção londrina, tá? No modo geral, então são algumas características importantes, tá? E outra coisa, a seção de Londres ela cruza com duas sessões, ela cruza com o final da seção asiática e ela cruza com o início da seção americana. Então nós temos duas interseções aqui. Nós temos a seção asiática, né? Nós temos a seção londrina e nós também temos a seção americana. Nós temos períodos, né, de interseção entre as duas sessões. Esses movimentos de interseção são movimentos de grande o quê? Grande o quê, meu amigo, minha amiga trader? Movimentos de grande volatilidade. Nós podemos ter inícios de tendência nessas interseções ou reversões de tendência nessas interseções. Você vai aprender comigo que geralmente na seção asiática o mercado acumula, geralmente na seção de Londres ele vem buscar liquidez e o mercado entra em tendência para um lado, e quando inicia a seção de Nova York, geralmente essa tendência inverte ou continua. Isso aqui é o esquema das sessões de Forex. Acumulação na seção asiática, inícios de tendência, principalmente na interseção, né, entre a seção asiática e a seção londrina, e inversões de tendência ou continuação da tendência que teve início na seção de Londres, na seção americana. Tá? Basicamente esse é o esquema das sessões, tá ok? Então a maioria das tendências começa durante a sessão de Londres e novamente vai continuar ou inverter na sessão de Nova York, ok? Vai continuar ou inverter na sessão de Nova York, tá? Quais ativos que você deve operar? E a intersecção entre as sessões são os horários de maior volatilidade. Quais ativos que você deve operar nessa sessão?
Tá? No modo geral, né, devido ao volume de transações que ocorre e a tanta liquidez que você pode operar qualquer papel. Mas lembrando que as majors são os papéis mais negociados. EURUSD, GBP-USD, USD-JPY, USD-CHF também são os papéis mais negociados. Lembre-se disso. Além disso, são esses pares que normalmente são diretamente influenciados por notícias macroeconômicas. Durante a sessão de Londres, pessoal, ela absorve as notícias da China e da Ásia, no modo geral, tem início a tendência e no final da sessão ela pega o impacto das notícias do mercado americano, nas intersecções. Então nós temos também aqui, se o cruzamento do início do final da sessão asiática com a sessão de Londres é importante, claro que pares secundários como o euro JPY são interessantes. Você concorda ou não? Final da sessão asiática, início da sessão de Londres, abriu a União Europeia aqui, o euro é importante. Aqui, o final da sessão asiática, nessa intersecção aqui, nós temos JPY. Então, o euro JPY é importante. O GBP JPY também é importante. Né? Lembrando que nós temos aqui o início da sessão americana. Então, essas interseções que eu falei são os movimentos de maior volatilidade de mercado, de maior especulação e de notícias. Né? As notícias que aconteceram na sessão asiática, né, no mercado lateral, geralmente a tendência starta na sessão londrina e nós temos a abertura do mercado americano, as notícias impactam, podendo continuar a tendência ou podendo fazer uma inversão de tendência na abertura do mercado. Então é importantíssima a sessão londrina, importantíssima a sessão londrina. E a sessão de Nova York, na continuidade dessa percepção da dinâmica do preço, ela tem início quando a sessão londrina está terminando. E nós temos grandes movimentos nesse material aqui da BB Pips, como eu falei. Né? Você vai ter acesso a essa apostila, a gente consegue ver, né, historicamente falando, quais moedas têm maior volatilidade. Quais moedas têm maior volatilidade, dá para ver isso historicamente. Inclusive, no material da própria Baby Pips, aqui no site da Baby Pips, né, você tem aqui do Market Milk, aqui Tools, você consegue ver, né, as ferramentas. Vamos aqui, ó, Market Milk, tá? Aí você vai cair nessa página aqui, você consegue ver, por exemplo, aqui, ó, Currency Volatility, como volatilidade das moedas. E ele te dá no último dia, aqui pode alinhar por tempo, por minuto, né, com base no aglomerado diário, quais moedas estão tendo maior volatilidade. Isso é muito legal para você ver qual que moeda está andando mais. Na hora de você fazer uma avaliação especulativa no ativo, você vai saber se o mercado está andando bastante ou não, se aquela paridade está andando. Por enquanto, dentro do gráfico diário, o euro está andando bastante, o USD e assim vai. A moeda que está andando menos é o CAD. Você também pode ver as volatilidades com base aqui, ó, destacar a volatilidade de alguns ativos. Muito legal. Você pode mudar aqui, inclusive, na última hora, quais moedas estão mais voláteis. Na última hora, por exemplo, a moeda mais volátil é o dólar, depois o NZD, e assim você consegue entender quais moedas estão performando mais ou menos em termos de deslocamento real de preço, de volatilidade no mercado, tanto num fractal menor, um time frame menor de uma hora, ou num fractal diário. Você pode escolher aqui, é bem legal isso aqui. Tá legal? Continuando então a questão das características da sessão de Nova York, a sessão de Nova York é impactada por notícias econômicas e isso impacta diretamente a gente, porque nós brasileiros geralmente nós tradamos a sessão de Nova York, né? Com a Bolsa Brasileira. Nós temos a abertura da nossa B3 também aqui. Isso impacta diretamente os ativos da Bolsa Brasileira e também o mercado de Forex no modo geral. Nós temos as grandes notícias da principal potência econômica do mundo, que é dos Estados Unidos. Notícias de lá mexem no mercado global, no modo geral. A economia americana é a economia mais sólida e forte do mundo. Então a gente tem que estar atento a essa sessão, porque nessa sessão nós temos a continuidade da tendência iniciada na sessão europeia ou a reversão da tendência que deu início na sessão europeia. Isso é muito claro na sessão de Nova York. Ou ele vai continuar a tendência da sessão europeia, ou ele vai inverter, dependendo do noticiário macroeconômico, a sessão europeia, tudo bem? E eu vou mostrar isso para vocês no gráfico no modo geral. Então, as notícias são importantes do Federal Reserve. Lembra dos principais bancos centrais? Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês, o BOJ, né, o BCE, Banco Central Europeu, o BOJ, Banco Central Japonês, o Federal Reserve, o FED,
Fed, o Banco Central americano. São bancos centrais que têm um grande peso na composição das moedas, na cotação das moedas e também as suas decisões de política monetária, sobre influências, sobre decisões de taxa de juros. Né? Entenda uma coisa, cotação tem a ver com juros, juros tem a ver com cotação, tá? E daí você vai entender que isso traz volatilidade para o mercado, tá ok? Então, qual que é o melhor horário para negociar? O melhor horário para negociar é a sobreposição entre sessões, né, pessoal? Não temos nem que falar. A sobreposição entre sessões é que trazem maior volatilidade no mercado, né? Vendo o gráfico aqui, fica muito fácil para a gente entender isso, essas sobreposições, né? Agora estudando o gráfico mais uma vez, fica claro esse movimento para a gente. Então a gente tem, como eu falei, né, um movimento muito claro de acumulação na seção japonesa. Quando tem a interseção entre a seção de Tóquio e a seção de Londres, nós temos o início da tendência, geralmente ele quebra, e nós temos o breakout do nível de suporte ou resistência. A tendência, perceba, iniciou na seção de Londres, aí quando abre a interseção da seção de Nova York, nós temos uma grande volatilidade, a seção pode continuar aqui ou reverter. É aqui que aqui nessa intersecção que vem das 4 da manhã até 1 da tarde, que a tendência que deu início na sessão de Londres, ela continua, perceba que nesse momento aqui ele continuou, ou ela reverte. Vamos olhar aqui nesse outro ativo, olha aqui uma reversão de tendência, mais uma vez, olha que interessante aqui, ó, seção de Tóquio é caracterizada por movimentos de lateralidade, principalmente movimentos de lateralidade, principalmente quando a sessão anterior, no caso a sessão de Nova York, nós tivemos um grande deslocamento de preço. Quanto maior o deslocamento de preço que nós tivemos na sessão de Nova York, a maior a probabilidade da sessão asiática ficar acumulando com um spread pequeno. Aí nós temos aqui a intersecção entre as sessões, nós temos o início da tendência. Perceba que a tendência começou um pouquinho antes, né? Começou ali embaixo, né? O início da tendência, e daí na intersecção entre a seção de Nova York e de Londres, nós temos a inversão da tendência que iniciou lá no final da tendência asiática, com a abertura da Bolsa de Londres, e nós temos a inversão da tendência na Bolsa de Nova York. Então, quando há essa intersecção, ou a tendência vai continuar, que teve início lá na seção de Londres e continua na seção de Nova York, ou ela vai inverter, meu amigo, minha amiga trader. Isso é uma estrutura que se repete em qualquer ativo. Eu estou olhando o euro-dólar aqui, mas é importantíssimo que você entenda essa estrutura das sessões. Tá? É importantíssimo que você entenda essa estrutura das sessões, meu amigo, minha amiga trader. E o maior horário de volatilidade, onde pode ter as inversões, né, são as interseções entre sessões, onde nós temos mais mercados abertos, mais traders negociando, maior volatilidade de mercado. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu gráfico agora, a sua plataforma. Aí, Oliver, não cheguei nesse ponto, estou começando do zero. Calma que futuramente a gente vai falar de plataforma e tudo mais, tá? Aí você tá eu estou tentando trazer conteúdos do básico ao avançado para você aqui, mas o legal é que você entenda essa jogada. Para sistematizar tudo isso, eu fiz um desenho aqui para você. Tá? Basicamente, pessoal, tem mais coisas para falar, mas eu não vou aprofundar tanto assim. Tem mais coisas para falar? Tem mais coisas para falar, mas basicamente o que nós temos aqui, tá? Durante a sessão asiática, então, resumo, durante a sessão asiática, quais são os ativos que nós demos prioridade? O AUD, o NZD e o JPY, né? A sessão asiática começa entre 21 horas e 6 da manhã. Qual que é a característica da sessão asiática? É de acumulação. É aqui, ó, sessão asiática, acumulação. Nas intersecções entre o final da sessão asiática e a sessão londrina, nós temos o início da tendência, nós temos os breakouts, né? O início da tendência que geralmente começa na sessão de Londres. Ok? A sessão de Londres tende a buscar a liquidez da sessão asiática e startar o movimento. Isso aqui chama-se metajogo. Se você pegar o gráfico, você vê que isso acontece o tempo todo. Acumula na sessão, ele vem buscar a liquidez nas intersecções entre sessões para iniciar a tendência, nas intersecções entre sessões, ó, para iniciar a tendência. Depois a tendência ganha início, ela ganha início e quando chega a intersecção entre a sessão de Londres e a sessão de Nova York, ela pode reverter ou ela pode continuar. Tá? Então, a fase da sessão asiática é uma fase de acumulação, é um range de equilíbrio. A fase da sessão de Londres é uma fase de tomada de liquidez da Ásia,
né, esteja preparado para breakouts de topos e fundos e início de tendência, e a fase da sessão de Nova York é caracterizada por grandes pullbacks que podem fazer uma inversão de tendência ou deixar o pivô baixista ou altista na confirmação da tendência, né? Então, justamente quando nós temos aqui a intersecção de sessões, perceba que nesse caso o euro ele entrou em tendência baixista, jogou para cima, fez um falso rompimento, rompeu o breakout, né, a linha limite da sessão asiática, renovou a mínima, entrou em tendência, abriu a sessão asiática, abriu a sessão de Nova York, teve um grande pullback, né, voltando para a mínima da sessão de Londres, da asiática. Aqui ele poderia ter invertido a tendência, mas nesse caso ele confirmou a tendência e continuou o movimento. Isso acontece direto, é um esquema de metajogo do mercado. Um acumula, outro faz o breakout e busca a liquidez, o outro realiza ou continua a tendência. Ponto. É isso que você tem que saber. Esse é o esquema da acumulação, manipulação, distribuição. O problema, ou seja, o mercado lateral, a reação ao problema e a solução do problema, né? Então esse é o esquema do mercado internacional, das sessões. Claro que daí você vai aprender comigo futuramente a trabalhar o volume profile para entender como se dá a distribuição do volume nessas sessões para melhorar a tua percepção das continuidade ou não da tendência. Perceba que isso é um esquema que vai te ajudar no viés direcional para você entender para onde pode ir o mercado. Isso não vai te dar gatilho de entrada, isso não te dá gatilho de entrada, mas isso te ajuda a entender o jogo do mercado e você vai começar a perceber, conforme você for estudando, você vai pegar aqui a sua plataforma, eu recomendo aqui, no caso, é claro, o TradingView, vai começar a entender esse jogo. Você vai ver como é que isso acontece, né? E principalmente nas intersecções entre sessões, é onde nós temos os grandes movimentos de formação de pivô, de inversão de tendência. Isso é muito legal. E daí você vai vendo o horário da sua casa, onde você pode tradar. Você sabe quais moedas performam melhor nesses horários, quais as características de cada sessão, e você vê se vale a pena fazer uma operação alongada ou uma operação de tiro curto, e tudo isso vai influenciar diretamente no seu operacional. Você entendeu? Você entendeu, meu amigo e amiga trader? Você entendeu? Então tem aqui as sobreposições da sessão de Tóquio e Londres, sobreposição de Londres e Nova York, tá? E melhores dias para operar Forex. Quais são os melhores dias para operar Forex? Os melhores dias são de terça a quinta. Sexta-feira ninguém quer operar. Domingo abre as bolsas. Segunda-feira os traders estão se posicionando. Geralmente, os melhores dias onde nós temos maior volatilidade para operar Forex é de terça a quinta-feira. Sexta-feira a liquidez é reduzida. Domingo o mercado está reabrindo. É ruim pra caramba para operar domingo. Você pode operar de segunda a sexta, sendo que terça, quarta, quinta são os melhores dias da semana. São os melhores dias da semana. Ok, os piores dias então para operar são domingos e feriados no modo geral. Sexta-feira a liquidez é bastante reduzida nos Estados Unidos, né? O pessoal para de operar, volta na segunda-feira. Feriados e durante a execução de notícias também é perigoso. Se você não for bom, se você não souber o que você está fazendo, operar em notícias é que nem operar no kamikaze, meu amigo e minha amiga trader. Você tem que ser muito bom para operar notícia. Então você que está começando agora, quando tiver grandes notícias que influenciam a bolsa, se você não souber o que você está fazendo, realmente eu recomendo que você fique fora dessas janelas operacionais domingo, sexta-feiras e feriados, e também durante grandes notícias que trazem grande volatilidade para o mercado. Bacana? Legal. Então é isso, né? Terminar aqui mais uma vez essa aula, uma aula bem completinha sobre sessões de Forex. Explore o canal, veja a volatilidade das moedas, veja aqui as aulas, né, que nós temos aqui no Baby Pips. Tá? Nós temos materiais complementares para você poder estudar aqui, tem um quiz de perguntas bem legal, e mais uma vez eu falo, se você está gostando dessa série, abra conta na Axie Corretora, participe do Santo Clube, tenha acesso a esse material completo, porque logo logo ele não estará mais disponível, a série completa aqui no YouTube. Tá bom? Vire mesmo patrocinador do canal do YouTube para ter a série completa para você, ou participe do nosso educacional de maneira paga, ou melhor ainda, usa a cabeça.
entre no Santo Clube, subsidiado pela Axie Corretora, e tenha acesso a esse e outros cursos de forma gratuita, salas de leitura de mercado ao vivo e o que for. Deixa o like se você gostou desse conteúdo, aperte esse botão, deixa o like, se inscreva no canal. Sucesso, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fui!